Viver de forma simples é mais do que ter menos coisas. É ter mais sentido, mais silêncio, mais espaço entre um pensamento e outro, menos pressa, menos gritos, menos correntes invisíveis. Thoreau dizia que a maioria das pessoas leva uma vida de desespero silencioso. E é verdade. Corremos, acumulamos, competimos, nos exibimos e perdemos o essencial. Nos afastamos tanto de nós mesmos que, quando o barulho cessa, sentimos medo do silêncio. Quando estamos sós, sentimos falta da confusão. Quando sobra tempo, não sabemos o que fazer com ele. O manual da vida simples começa quando você percebe que está cansado de viver sob os padrões dos outros, quando algo dentro de você implora por descanso, clareza, autonomia. Foi assim com Thoreau. Ele deixou tudo para viver na floresta, sem luxo, sem horários impostos, sem status. Mas levou com ele o mais importante, a própria alma desperta. A maioria das pessoas vive para fora, mas nunca olha para dentro. Nunca questiona o porquê de estar fazendo o que faz. Nunca se pergunta se aquilo é o que quer ou o que disseram que deveria querer. Viver no simples é aprender a dizer não. É resistir ao sistema sem levantar bandeiras. É sair do jogo sem fazer escândalo. É simplesmente ir embora. Ralph Waldo Emerson dizia que a confiança em si mesmo é a essência da genialidade. Mas como confiar em si mesmo se você nunca teve tempo para se ouvir? Como desenvolver sua força interior se tudo que você consome vem de fora? O simples é o terreno onde a alma respira, onde o pensamento desacelera, onde a vida começa a fazer sentido de novo. Napoleon Hill, por outro lado, ensinava que a mente organizada é a chave para o sucesso. E a simplicidade é a melhor forma de organizar a mente. Quando há excesso, há confusão. Quando há confusão, não há clareza. E sem clareza, não há progresso. Não é preciso virar eremita, nem morar numa cabana. A vida simples não é geográfica, é interna. É a arte de remover, de lapidar, de cortar o que não é essencial. É olhar para dentro da própria mente e perguntar: o que aqui é realmente meu? O que foi colocado por outros? O que eu posso soltar agora, neste instante? O primeiro passo é o silêncio. O segundo é a solitude. O terceiro é o essencial. E todos eles apontam para o mesmo destino: liberdade. Porque quando você simplifica a vida, você recupera o controle dela. Você volta a ser protagonista, autor, dono do seu tempo e dos seus passos. A vida simples te devolve aquilo que te foi roubado: o tempo de existir, de sentir, de viver em paz. Vivemos numa época em que tudo é feito para nos manter ocupados. O tédio virou inimigo. A pausa virou falha. Mas é na pausa que você se encontra. É na pausa que você escuta sua intuição. É no silêncio que a alma fala. E se você não parar, nunca vai ouvir. A simplicidade é como uma poda. Você não destrói a árvore, você a fortalece. Corta os galhos secos, remove o excesso, deixa o essencial florescer. E o essencial nunca grita. O essencial é sutil, é íntimo, é firme. A simplicidade revela quem você é quando ninguém está olhando. É a vida sem máscara, sem filtro, sem necessidade de aprovação. E é aí que mora a verdadeira força, em ser você mesmo num mundo que te empurra para ser qualquer outra coisa. Thoreau não fugiu da sociedade. Ele foi em busca de si. Emerson não defendeu o egoísmo. Ele defendeu o autoencontro. Napoleon Hill não pregou riqueza por ostentação. Ele pregou disciplina, foco e autoconfiança. E todos eles, cada um à sua maneira, apontavam para o mesmo princípio. Viver com propósito é mais importante do que viver com excesso. O manual da vida simples é uma reconquista, é o resgate do que importa. É parar de lutar batalhas que não são suas. É ter coragem de viver uma vida que te faça sentido, ainda que isso te afaste da maioria. Ainda que pareça estranho, ainda que pareça pouco. Mas o pouco com paz vale mais que o muito com peso. O pouco com liberdade vale mais que o muito com correntes. O pouco com presença vale mais que o muito com ausência de si.
E é disso que se trata esse manual. Te lembrar que você não precisa seguir o fluxo. Você pode construir outro caminho. Pode escolher a clareza. Pode escolher menos. E esse menos pode ser exatamente o que você precisava. Pode ser mais ar, mais tempo, mais sentido, mais silêncio. Pode ser você voltando para você mesmo. E talvez, no fim de tudo, seja isso que chamamos de liberdade. Emerson também dizia: se eu sou verdadeiro comigo mesmo, o mundo não tem como me ignorar. E essa é a essência da vida simples. Viver de dentro para fora, sem esperar aplausos, sem mendigar atenção. A multidão se atropela por validação, enquanto o homem livre caminha com passos firmes na solidão fértil de sua consciência. O Manual da Vida Simples é esse convite para escutar mais a si mesmo do que ao ruído externo, para acordar sem ansiedade, para fazer menos, mas com mais verdade. Napoleon Hill nos alertava: a disciplina começa pela mente. E a simplicidade não é apenas esvaziar os armários, é esvaziar os medos, é parar de acumular culpas, promessas, vícios de pensamento. A mente limpa é um campo fértil para ideias extraordinárias. E por isso, todo esse manual também fala sobre metas, não aquelas baseadas no ego e na comparação, mas aquelas que nascem de uma escuta interna profunda. Quando você se torna leve, você começa a subir. Quando você para de correr atrás de tudo, começa a atrair aquilo que é seu. A simplicidade, quando bem compreendida, é a mãe da abundância. E talvez seja por isso que tantos fogem dela, porque viver no simples exige coragem. A coragem de ficar só, a coragem de dizer não, a coragem de ter menos quando o mundo grita para que você tenha mais, a coragem de não responder a tudo, de não competir com todos, de não querer provar nada, a coragem de viver uma vida boa, mesmo que invisível. Emerson dizia que a alma se fortalece na solidão e enfraquece na imitação. E isso é revolucionário. O verdadeiro simples é um ato de resistência, um grito mudo, um gesto suave que desafia o sistema, um descanso que é mais profundo que qualquer conquista vazia. E então, aos poucos, o Manual da Vida Simples se revela não como um conjunto de regras, mas como uma sabedoria esquecida, como um retorno ao que já é seu, como a redescoberta da sua própria voz. E você começa a perceber que não precisa mudar tudo, não precisa largar tudo, não precisa fugir para o mato como Thoreau. Você só precisa parar de viver no automático. Você só precisa olhar para o que tem e perguntar: isso me alimenta ou me consome? Isso me conecta ou me afasta de mim? Isso me move ou me aprisiona? E cada resposta sincera vai podando o excesso, vai revelando a essência. E quando a essência aparece, tudo se encaixa. O dinheiro que você precisa vem com mais leveza. Os vínculos se tornam mais profundos. A casa parece maior mesmo sendo a mesma. Os dias se tornam mais longos, mesmo com as mesmas 24 horas, porque você não está mais vivendo na superfície. Você está mergulhado na sua própria verdade, e não há luxo maior do que isso. O luxo de viver sem pressa, o luxo de não ter que impressionar, o luxo de se bastar, de ser suficiente, de respirar fundo e sentir que está tudo bem, mesmo quando o mundo diz que não está. E esse é o segredo que Thoreau descobriu nas margens de Walden. O segredo que Emerson escreveu em seus ensaios. O segredo que Hill traduziu em mapas de sucesso interior. Todos, cada um ao seu modo, apontando o mesmo caminho. Simplifique, reduza, refine, filtre, silencie, ouça, confie e caminhe. Porque o caminho mais simples é também o mais autêntico, e o mais autêntico é sempre o mais poderoso. Esse é o chamado do Manual da Vida Simples, não um chamado para fugir, mas para voltar a si, para voltar ao essencial, para voltar ao que realmente importa. E se você está aqui, lendo ou ouvindo essas palavras, talvez já tenha sentido esse chamado. Talvez sua alma esteja cansada de tanto carregar. Talvez seu coração esteja exausto de tanta cobrança. Talvez sua mente esteja suplicando por silêncio. Então respire. Não precisa fazer tudo agora. Só comece. Um gesto de cada vez.
um desapego de cada vez, uma escolha mais sincera, um passo mais leve. E verá que o mundo muda quando você muda o olhar, que a paz não está nas montanhas, mas no jeito que você vive mesmo dentro da cidade, que a liberdade não está no salário alto, mas na liberdade de dizer não, que a abundância não é o quanto você tem, mas o quanto você já não precisa mais. Você não veio aqui para acumular, você veio para ser, para sentir, para viver. E viver, no fundo, é muito mais simples do que te disseram. O manual da vida simples é o lembrete, a faísca, o sopro, a direção. E agora, cabe a você dar o próximo passo. E se esse vídeo falou com você, se em algum momento dessas reflexões você sentiu que algo fazia sentido, talvez esteja na hora de dar um passo mais profundo. Tudo o que você ouviu aqui faz parte de uma jornada muito maior, uma caminhada que eu organizei em forma de livro digital, simples, direto, mas cheio de alma. Um verdadeiro manual prático para quem quer viver com mais leveza, consciência e autonomia. O nome é o mesmo, o Manual da Vida Simples. Nele, eu reuni tudo o que aprendi com Thoreau, Emerson e Napoleon Hill, não como uma teoria distante, mas como caminhos reais, aplicáveis, transformadores. Você vai encontrar capítulos que vão do silêncio, como resistência até exercícios de desapego, reconstrução da rotina, autossuficiência e propósito. É um convite para se desintoxicar do mundo e voltar para dentro. O link para baixar o PDF está logo aqui embaixo, na descrição e também no comentário fixado. É só clicar, baixar e começar a leitura. E se você já cansou de correr atrás de promessas que nunca preenchem, talvez seja a hora de experimentar o que é voltar ao essencial. Obrigado por estar aqui. A simplicidade pode mudar sua vida, e esse manual pode ser o começo.